Olá pessoal, que bom ter vocês aqui comigo neste show de artesanato, uma enciclopédia de lindas cestinhas em formato de xícaras. Vem comigo e nos ajude interagindo neste belíssimo vídeo até o seu final, tá bom? Fazendo as 3 coisas que ajudam o nosso canal a alcançar mais pessoas. Se você tem gostado deste vídeo, faça as 3 coisas curtindo, comentando e compartilhando. Você fazendo isso, você vai fazer o nosso vídeo alcançar mais pessoas. Gratidão a todos vocês que têm me ajudado até hoje. Você que tem feito o nosso canal alcançar mais pessoas, você que é inscrito, gratidão. Mas você aí que tem acompanhado o nosso canal, você gosta, você aprova nossos vídeos, mas você ainda não fez sua inscrição, isso pra você não vai custar nada. Nos ajude, inscreva-se no canal para nos ajudar, tá bom? E assista este belo vídeo até o final, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima, um abraço.